Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades da UFPE. Eu sou Luana Antero, servidora técnico-administrativa da UFPE, produtora e agora também estreando como entrevistadora do programa. O nosso tema de hoje é Neo Mangue Beat e conversaremos com Sunny Ash, cantora e artista multimídia brasileira, radicada em Berlim. Você que está na região metropolitana do Recife pode nos acompanhar pela 99.9 Universitária FM, também disponível para outras cidades pelo site radio.ntvru.fpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Sunny, primeiramente, obrigada por aceitar o convite. É um prazer imenso recebê-la aqui hoje. E, para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco o que foi o movimento Mangue Beat e como ele surgiu, como você enxerga. Obrigada pelo convite também. Enfim, para mim é difícil pensar que pessoas não saibam o que é o Mangue Beat, mas de fato, né, já faz 30 anos. Então, o Mangue Beat é um movimento artístico, cultural, principalmente musical, né, do início dos anos 90. Acredito eu que o termo foi cunhado por Chico Science, né, que ele era enfim, a frente desse movimento, cantor, compositor da época, e ao qual outros artistas como Mundo Livre, S.A., né, a banda, o Cordel, enfim, também participaram, que para mim, assim, o que eu tenho mais em mente sobre o movimento Mangue Beat são dois fatores bem específicos. Um é a inovação artística mesmo, de juntar referências musicais afro-brasileiras e tradicionais com influências musicais internacionais, como rock, pop e hip hop. Se eu não me engano, na época eu li em algum lugar que Chico Science foi para os Estados Unidos e voltou com essas referências, assim, de tipo de guitarra eletrônica, de sample, de hip hop, que eram, ou ele simplesmente, enfim, tinha acesso a essas músicas na época de outras maneiras, e pensou em misturar isso com ritmos nossos, como maracatu, enfim, frevo, afoxé, coco, ciranda. Sunny, e aí você cresceu em Recife, né, nos anos 90, que foi justamente a época em que o Mangue Beat se desenvolvia aqui. Você lembra de chegar a acompanhar o movimento na época? Como foi esse surgimento? Como foi o surgimento desse movimento? Como é que ele chegou para ti? Boa. Eu cresci numa periferia da região metropolitana de Recife, né? Eu sou do Curado. E a minha mãe, assim, meus pais tinham um bar lá, a gente morava num bar, praticamente. Tinha nossa área de moradia do lado, mas a nossa sala, entre aspas, era um bar que atendia ao público, que era um bar bem musical. O nome do bar era Bar O Violão. E depois minha mãe continuou comandando esse bar sozinha. Então, tinha muito MPB o dia todo, assim. Tipo, eu ouvia muita música brasileira o dia inteiro. Então, inevitavelmente, eu tinha acesso, né, à música brasileira, à música popular brasileira. E acredito que foi assim que eu tive os primeiros contatos com o Mangue Beat. Eu me lembro que eu já era, enfim, eu nasci em 88. Então, para 93, 94, 95, eu já tinha, né, uns 5 a 7 anos, 8 anos. Então, foi nessa fase da infância, assim, que eu ouvia mais, né? Que eu tive os primeiros contatos com isso. Mas, por eu ter estudado música, eu me lembro que até no aplicação, né? No colégio de aplicação, onde a gente, inclusive, para quem não sabe, eu e Luana somos amigas de infância do aplicação. Nas aulas de músicas de lá, tipo, a gente também aprendia alfaia, e aí tocavam músicas de Chico Science também. Ou, enfim, né, Chico Science e as músicas da Nação Zumbi e dele sempre foram muito presentes na cultura popular nossa, em qualquer esfera. Então, por exemplo, Carnaval, sempre toca as músicas deles também e tal. Então, realmente foi, assim, inevitável. Se você tinha qualquer contato com música ou com pessoas e eventos com música, você tinha contato com o Mangue Beat. Realmente, crescer no Recife, naquela época, e viver em Recife até hoje, né, querendo ou não, tá imersa, de certa forma, nessa cultura e nas reverberações dela. E a partir disso daí, eu gostaria que tu falasse um pouco também do que tu defines, do que tu entendes como o Neo Mangue Beat, que é um movimento no qual tu localiza também, não sei nem se é um movimento, aí você vai explicar melhor,
Mas é, de certa forma, onde você localiza a sua criação musical, principalmente, não sei se artística de maneira geral. Puder falar um pouquinho mais? Sim, inclusive, esse termo, né, o Mangue Beat, até onde eu saiba, saiu da minha cabeça, assim, né, e vem de uma necessidade de repensar ou de revisitar o Mangue Beat, né, não repensar. Porque o Mangue Beat, além da inovação musical, uma das características principais das músicas de Chico Science, e o motivo de existir até, né, do nome ser assim, Mangue Beat, é porque existe uma crítica social muito grande, né, principalmente relacionada à marginalização de corpos, enfim, subalternos, subordinados, enfim, precarizados aqui na cidade e no Brasil inteiro, que com a urbanização desenfreada, enfim, o desequilíbrio social e tal, essas pessoas foram levadas cada vez mais às beiras dos mangues, né, que são as áreas que mais fedem, por exemplo, aqui em Recife, mas que ao mesmo tempo tem alguma fonte de vida, né, que são justamente os caranguejos que as pessoas podem caçar. Então, José de Castro já tinha estudado isso sociologicamente, né, ele escreveu o livro Homens e Caranguejos e também Geografia da Fome, nos anos 60 e 70, que a gente também leu numa aplicação. Esse era o teor político das músicas de Chico, ele se identificava como homem caranguejo também, pegando justamente essa onda, ou esse estudo de José de Castro, e comparando a subsistência humana com a subsistência de caranguejos em lugares urbanizados, e como que os paralelos que existem das ameaças de vida entre essas pessoas marginalizadas e os animais que moram em mangues, que vivem em mangues, é uma vegetação que é extremamente rica, né? Assim, uma coisa que é importantíssimo dizer é que o mangue é a vegetação que mais tem capacidade de armazenação de carbono. Ele armazena até, putz, agora eu não quero dizer, mas eu acho que é até 10 vezes mais carbono do que a floresta amazônica, por exemplo, por metro quadrado, né? Mas o mangue, ele é ameaçado até 4 vezes mais, tipo, ele é desmatado até 4 vezes mais rápido do que outras florestas. Acredito eu que seja pelo fato de mangue estar presente em lugares tropicais do mundo, que são interessantes para, enfim, para pessoas explorarem, né? Tipo assim, matarem e criarem áreas de turismo, por exemplo, de moradia, em lugares paradisíacos, entre aspas. Mas o mangue também é um lugar muito perigoso, né? Tipo assim, existe uma dualidade muito forte na realidade do mangue, tanto para os animais quanto para as pessoas. Porque ao passo que é uma fonte de vida, né, uma fonte de energia, uma fonte de recursos naturais e de animal, pelo menos de carne animal, as raízes do mangue, elas são muito entrelaçadas. Então elas acabam prendendo muitos animais, tipo assim, ela é como se fosse uma armadilha para muitos animais e também acaba prendendo corpos de animais mortos ou de humanos mortos que são levados pela maré, que acabam ficando ali. E são desses cadáveres que os caranguejos se alimentam, né? Porque caranguejo não é o animal mais rápido do mundo, né? Tipo assim, ele tem um poder muito forte de cortar, mas ele, enfim, ele é facilmente também predado. Então, quando eu estudei essas coisas todas sobre o Mangue Beat, eu fiquei impressionadíssima do quão importante é a gente olhar para o mangue, falar sobre o mangue, falar sobre marginalização em relação ao mangue, porque isso retrata uma dinâmica social e econômica que vai além da realidade de Recife. E foi um movimento que me inspirou muito, porque na minha adolescência e infância eu já ouvia muita música internacional, mas outras músicas, né? Tipo assim, eu ouvia muito indie, umas músicas experimentais, eletrônicas e tal. E também tem uma ligação muito forte com ritmos tradicionais nossos. Também estudei música, enfim, toquei tambor, etc. E aí isso me inspirou, né? Tipo assim, ouvir o Mangue Beat diretamente me deu uma ideia de tipo, misturar ritmos internacionais com ritmos locais. E eu sempre fui também uma pessoa muito preocupada com a sociedade de maneira geral, né? E de trazer algum tipo de transformação benéfica, de contribuir beneficamente para a sociedade, politicamente. E então, naturalmente, as minhas músicas também têm um cunho político muito forte. Só que quando eu fui vestir essa camisa, digamos assim, tipo, isso já fora do Brasil, né? Eu migrei com 18 anos em 2007. Então, quando eu comecei a fazer minha música autoral, gravar, produzir e tal, que
faz relativamente pouco tempo, tem uns 5 anos, que eu me localizei como, enfim, recifense, influenciada por Mangue Beat. Apesar de fazer música em inglês, com outros tipos de experimentação sonora, eu comecei a sentir falta de algumas coisas no Mangue Beat. Entre elas seriam, tipo assim, olhar para outros tipos de marginalização que existem, tanto no contexto dos anos 90, dos anos 70, como, por exemplo, marginalização de pessoas por conta de raça, por conta de gênero, por conta de identidade dissidente de gênero, que isso não é muito presente assim, no movimento, né? É sempre sobre desigualdade social. É um discurso sempre muito masculino, né? Centrado na experiência do homem, né? O homem caranguejo. As bandas são todas de homens. Até hoje, né? Eu fui num show de Mangue Beat que teve aqui em homenagem aos 30 anos do Mangue Beat. A line-up era toda de bandas masculinas, enfim, então o discurso é muito masculinizado. E existem outros tipos de marginalização, como a que eu experienciei como imigrante. Porque quando eu saí do Brasil, isso era visto como algo muito chique para poucas pessoas, né? Só que a partir da globalização, eu fui uma das primeiras... Enfim, eu fiz isso num período relativamente cedo, de usar a globalização como ferramenta de malandragem, assim, eu não tinha recursos para sair do Brasil. Eu saí do Brasil através da internet, né, através de contatos, de relacionamentos, enfim. E que essa é uma maneira também que hoje em dia está bem mais popularizada, né, de pessoas, enfim, mudarem de país através de relacionamentos. Mas eu lembro que na época isso foi um escândalo, assim, ficou todo mundo, tipo, como assim, tá ligado? E as experiências que você tem fora do Brasil, como um corpo do sul global, como uma travesti latino-americana, uma mulher latino-americana, uma mulher racializada, etc., são experiências também de marginalizações muito latentes, muito presentes, urgentes, e que não tem nada disso no Mangue Beat. Então, eu senti a necessidade dessas duas coisas. Eu senti necessidade de assumir, de vestir a camisa, de falar sobre o Mangue, de falar sobre o Mangue Beat, de ressaltar e exaltar esse movimento, que foi muito revolucionário, muito criativo, e enfim, né, que nos prega até hoje. Mas eu achava que precisava de mudar um pouco o centro da narrativa, ou mudar pelo menos o locutor, né, o eu lírico, porque agora sou eu, uma mulher trans, fazendo isso. E as inovações artísticas que eu trago, elas, de fato, escapam à inovação, assim, à produção musical, e perpassam por outras mídias, né? Eu trabalho com videoarte, com performance, com, enfim, desenho de luz, etc. E sempre nessa pegada de, tipo, como usar o precário, o orgânico, o que é acessível a mim, com tecnologia, com coisas eletrônicas, que normalmente a gente é privada disso, né? Enquanto corpos marginalizados. Muito bom. Sani, a gente está encerrando esse primeiro bloco e a gente vai ouvir uma música sua, né, que você separou. Eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho dela e, na sequência, a gente escuta. Sim, essa primeira faixa que eu escolhi chama Transhuman, que, enfim, Transhuman, né, transhumana, e eu coloquei um Gzinho no final para fazer um neologismo em relação ao mangue, e é uma faixa do meu álbum Fotofobia, que eu acho que mostra de maneira mais óbvia, digamos assim, as influências das quais eu estava falando até agora, né?
Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Luana Antero e hoje conversamos com Sunny Este sobre Neo Mangue Beat. Sunny, você é uma artista brasileira, radicada em Berlim há quase 20 anos. Você pode contar um pouco dessa sua trajetória e como esse movimento influenciou na construção da artista que você é e da arte que você produz? Nossa, perguntona, né? Bem, vou começar falando mais ou menos como foi para mim, assim, essa trajetória nesses 17 anos. Como eu já havia tocado, né, no outro bloco, eu fui através de um relacionamento, mas não foi algo acidental ou por acaso, né? Tipo assim, eu comecei ativamente a procurar parceiros em potencial na Europa, como parte de um projeto mesmo que eu tinha de ir para a Europa numa idade ainda jovem. Enfim, eu tinha tido acesso e contato com algumas pessoas de lá, principalmente através de intercâmbios, né, da nossa escola, e também a gente tinha aula de francês na aplicação que, enfim, dava para ter impressão e contato com a cultura francesa, ao menos. E eu havia tido um namorado quando eu ainda era adolescente, holandês, com o qual eu também já havia visitado a Holanda. E isso me abriu muitos olhos, assim, e também trouxe uma urgência para mim de sair do Brasil, porque eu, enfim, né, venho de uma família periférica, de um lugar periférico, já com as visões e ideias que eu tô realizando hoje, só que sem recursos e sem ter ideia de como eu iria alcançar esses recursos. E, enfim, né, o Norte Global acumula esses recursos, né, que eles, enfim, tiram de todo mundo, enfim, é bem complicado. Mas eu sabia que, enquanto indivíduo, era muito mais possível para mim me desdobrar artisticamente e pessoalmente no continente europeu. Então, eu fui com 18 anos, casei com alguém para poder ficar lá. Foi uma pessoa muito, assim, deu muito certo no sentido de foi uma pessoa que me respeitou, me ajudou. A gente, tipo, o apoio dele não era dependente do nosso relacionamento, né? Então, ele, enfim, eu tive um aliado quando cheguei lá. Comecei a estudar, tipo, né, porque tinha também essa cobrança, essa pressão acadêmica de, tipo, de fazer alguma coisa da vida, entre aspas. Comecei a estudar, comecei a trabalhar, fiz toda a transição de gênero, né, lá, tipo assim, me descobri trans 100% ao chegar lá também. Então, eu acho que tinha muita coisa que eu realmente precisava me desapegar um pouco do lugar onde eu nasci e cresci para me desenvolver mais pessoalmente. E depois de um tempão que eu já tava, tipo, bem comigo, assim, bem no meu corpo, bem socialmente, senti que eu tinha uma rede de apoio, etc., foi que eu comecei a produzir artisticamente, né, musicalmente. Inicialmente como DJ, porque eu ainda tinha muitos bloqueios em relação à minha voz. Porque tive uma educação eurocêntrica, né? Eu estudei no conservatório aqui, pernambucano. E, assim, é isso. Para quem não sabe, quando a gente a gente aprende música europeia, né? Música clássica é europeia, a história da música é europeia. Enfim, a arte e tudo isso. E nessa educação, a voz, ela é, tanto musicalmente falando, quanto em termos de performance, né, de atuação, o corpo e a voz é treinado de uma maneira muito binária. Tipo assim, existe uma voz masculina, existe uma voz feminina, existe um corpo masculino e um corpo feminino. E nos anos 2000 não existia corpos trans nem vozes trans, né? Tipo, bem-sucedidas ou com algum tipo de visibilidade que não fosse a comédia, né? O escracho. Então isso foi muito complicado para mim, porque eu não tinha referência. Então eu não queria também me tornar uma piada, né? Tipo, a mensagem que eu tinha para colocar, enfim, eram coisas sérias, eu quero ser levada a sério, né? Então eu tive muita dificuldade de recomeçar a cantar e comecei como DJ para perder um pouco
da timidez, assim, do palco, de estar, enfim, de ser um corpo visível, etc. Então, eu tive um caminho de volta à música, assim, bem lento. E aí, como eu tava falando antes, faz uns 6 anos, assim, tipo, meu primeiro álbum eu lancei em 2018. Então, tipo, tem 5 anos que eu tô publicamente ativa como cantora mesmo, né? E compositora. Eu sempre quis cantar as minhas músicas. E aí, como que a experiência em Berlim influenciou minha música? Isso é bem engraçado também, assim, é uma pergunta complexa. A minha experiência em Berlim, primeiro, eu me apaixonei por música eletrônica, assim, tipo, festa de música eletrônica, né? Techno, house, enfim, breakbeat, nananã. Tipo, com 19 anos eu fui pra minha primeira rave lá. E foi transformador. Tipo assim, eu cheguei lá totalmente, não esperava nada, nem conhecia ninguém, nem o clube, nem nada. Fui com um grupo de amigos. Me perdi de todo mundo assim que eu cheguei na pista. Tipo, eu me plantei na pista, não me movi, fiquei lá 5 horas inteiras, eu nem bebi água. Tipo assim, foi uma coisa bem louca. E quando eu dei por mim, já era de manhã, todo mundo tinha ido embora, tipo assim, né, dos meus amigos. E eu falei, gente, eu preciso disso na minha vida. Tipo, é a única experiência análoga ao carnaval que eu tinha lá, sabe? Tipo, dessa, como é aquela palavra? Catarse, né? Tipo assim, de você, enfim, tipo, processar com o corpo diversas coisas sem pensar em nada, tarará, se desligar da realidade. Então eu fiquei real viciada em festa eletrônica. Tipo, teve uma época que eu ia pra rave 3 vezes por semana. Tipo assim, ia durante a semana e no fim de semana também. Comecei a ficar amiga de uma galera. Então, inevitavelmente, né, o meu contato com música eletrônica, que na época eu não ouvia em casa, assim, eu não é uma música que eu consumo muito em casa, mas tinha esse contato do êxtase, né? Tipo assim, do baixo, do grave, do eletrônico, dos sintetizadores, o êxtase do loop, né? A música eletrônica é muito repetitiva, então tem essa coisa também quase espiritual que tem no maracatu, que tem no afoxé, né? Tipo assim, de ficar repetindo, repetindo. Então, inevitavelmente, a influência eletrônica da Europa, assim, de Berlim e tal, também veio muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a minha experiência lá, além disso, também foi uma experiência que tornou claro que eu era uma mulher racializada, porque aqui no Brasil eu não sou necessariamente lida como negra, enfim, isso é outra discussão. Mas lá, inevitavelmente, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher latina. Então, eu fui encontrada com xenofobia, com racismo, com nananã. E a transfobia deles, né, que é muito diferente da nossa transfobia, que isso também é um outro assunto. Então, lidar com toda a frieza, a exclusão social, a passiva agressividade deles, é, foi também algo que, inevitavelmente, acabou se tornando tema das minhas composições. Apesar de, originalmente, não necessariamente eu precisar falar sobre essas coisas, mas conforme o tempo foi se passando, foi se tornando inevitável. Muito bom, bastante coisa, né? E aí você já tocou em alguns pontos de como acontece lá, que é diferente do que acontece aqui, né? E questões como a transfobia, por exemplo, que impactam não só no fazer o seu trabalho, como vender e realizar o seu trabalho. E aí, de conversas nossas outras, eu sei que você tem alguns pontos que você fala que são mais fáceis ou mais difíceis aqui e lá, e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho também desses mercados, até porque a sua música é uma música que, como você falou agora, tem bastante coisa que vem de lado eletrônico, mas bebe bastante da raiz, principalmente nossa aqui, dos ritmos populares, né? Dos ritmos que têm uma origem africana mais marcada. E aí eu queria que tu comentasse quais são as diferenças e as semelhanças de recepção e de venda do teu trabalho, tanto lá na Alemanha e na Europa como um todo, que talvez seja semelhante, e aqui no Brasil. Massa, massa. É bom falar sobre essas coisas também. Bem, lá eu me sinto, de certa maneira, uma, assim, diferentona, no sentido de, assim, tão nichada que eu não tenho nenhum nicho. Tipo, a sensação que eu tenho lá é de estar, tipo, falando sozinha, real. Em termos de, tipo, contratação e tal. Sou muito respeitada, tipo assim, né? Todo canto que eu vou, ou com quem eu lido profissionalmente, tanto lá quanto aqui, a sensação que eu tenho é de muito respeito, tipo, de admiração, das pessoas entenderem o valor que tem,
mas eu não tenho muito, tipo, contratação, não tenho muito público lá. E aqui eu nunca fiquei muito tempo para, de fato, sentir como é o mercado, né? Agora que eu tô aqui, é a primeira vez que eu tô para ficar um tempo indeterminado. Eu sempre vinha para ficar um mês, no máximo 2 meses. E enfim, né, na área, no mundo da música, das artes, tudo acontece muito por contatos. Então, e aqui no Brasil, pelo menos aqui em Recife, esse contato ele precisa ser pessoal. Por mais que exista Instagram, por mais que exista e-mail, por mais que exista tudo isso, a galera, eu acho que aqui o povo é mais fechado para tratar uma contratação como só uma contratação. Tem que passar primeiro pelo aval da amizade, tem que passar pelo lugar do afeto primeiro, para depois virar uma contratação. E isso é muito complicado, assim, principalmente para uma pessoa acostumada com o mercado alemão, né, a trabalhar num lugar alemão. Então, eu me sentia muito rejeitada quando eu tentava me articular aqui antes de vir, para poder tentar fechar, né, datas, fechar uma agenda, tal. E isso nunca deu certo. Apesar das pessoas me respeitarem muito, valorizarem meu trabalho, etc., tanto como DJ quanto como cantora, seja lá o que for. Então, isso me frustrava bastante, mas eu agora estou num lugar mais confortável, né? Assim, eu posso, tipo, me dar esse tempo. Eu também, pessoalmente e artisticamente falando, eu sinto falta de estar aqui, de, tipo, de estar trocando com as pessoas, de estar absorvendo, né, enfim, a pulsação musical, cultural daqui. De fato, é algo que eu sinto muita falta. Vai fazer 7 anos que eu não brinco carnaval. Para mim, isso é assim, uma defasagem enorme, sabe? Tipo assim, eu tô me sentindo com um déficit de alma, tipo. Então, tô animada pelo carnaval do ano que vem, ou desse ano, enfim, quando passar esse programa. E acho que é mais ou menos isso, assim, tipo, acho que nos dois lugares tem seus prós e contras. Aqui eu sinto que as pessoas estão muito mais predispostas a compreenderem de onde eu venho, o que é que eu faço. Ao mesmo tempo, tem a barreira da língua, a galera é um pouco também viciada em, tipo assim, só prestar atenção em letra em português, de não ir atrás de letra, de não pesquisar, de não botar no tradutor. E também de ouvidos muito viciados também, ouvir meio que a mesma coisa, assim, o que tá na moda agora. Mas quanto a isso, eu não. Enfim, eu já entendi que eu sou um artista, sei lá, conceitual e que números não é exatamente o que eu tô buscando, assim. Fala um pouquinho do que é Assim, esse trabalho, então, que vai ser exibido no dia 2 de dezembro, ou que foi exibido, né? sim, é um videoarte, né? Eu fiz um álbum visual, praticamente. Então, é uma coletânea de vídeos que tem uma narrativa, assim, geral, perpassando por todos os 10, 11 vídeos. São 9 músicas, 2 monólogos e enfim, um remix. Então, no total, são, acho que, 12 faixas, né? 3 a mais do que o álbum, mas todas têm um acompanhamento visual, uma narrativa visual, usando diferentes técnicas, diferentes linguagens, né? Tem animação 3D, tem filme, tem manipulação digital, tem stop motion, tem modelagem 3D, justamente tentando, assim, brincando com esse limite cada vez mais fluido entre humano e máquina, né? Humano é tipo orgânico e artificial, que eu acho que é um envolvimento, é uma interação inevitável, só que ela ainda é comandada e programada unicamente por homens brancos ricos do norte global. E enquanto eles estiverem no controle total e absoluto, a nossa narrativa de futuro só será a deles, que é de total destruição e de salvação de pouquíssimos, né, de uma elite muito pequena. Então, por isso que eu acho muito importante traduzir, entre aspas, o meu trabalho em performance, em vídeo, porque eu acho que a gente constrói o futuro a partir daquilo que a gente vislumbra, né? Então, eu acho muito importante ter um corpo como o meu e uma mente como a minha, elaborando e atuando nessas diferentes possibilidades de desdobramento de futuro. E aproveitando agora o ensejo que você começou a falar do Fotofobia, queria que você falasse um pouquinho da próxima música que a gente vai ouvir, que também está nesse álbum, certo? Exatamente. A próxima música se chama Au Pair.
que assim, Au Pair é um programa de trabalho que existe, né, para pessoas justamente estrangeiras que querem estudar em algum país estrangeiro e trabalham como babá em casas de famílias, enfim, que preferem sustentar uma pessoa do que contratar uma babá de vez em quando. Então é um esquema internacional que já existe há muito tempo e eu cogitei participar desse programa, né, quando eu estava ainda arquitetando a minha migração para a Europa. Então eu escrevi essa música de fato aos 16 anos, falando sobre o meu desejo e a minha necessidade de migrar, né, de sair de onde eu estava e a minha predisposição e a minha necessidade de viver outras coisas e enfim, de estar imersa em outros ares. E é isso. Acabei gravando essa música quase 15 anos depois, mais de 15 anos depois. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Luana Antero e hoje conversamos com Sunny Ash sobre Neo Mangue Beat. Sunny, em abril deste ano, 2023, você recebeu o prêmio Artista do Ano, do Prêmio de Jazz da Alemanha, que é uma iniciativa do governo federal alemão. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre 2 pontos, mais especificamente. Um é ser uma artista brasileira sendo premiada no Festival Nacional da Alemanha. E outra, esse reconhecimento num festival de jazz, produzindo peças que você localiza como Neo Mangue Beat. Como você percebe esse diálogo? Babado. Bem, ser uma artista brasileira e ter ganhado esse prêmio realmente foi muito chique. Tipo assim, foi uma experiência, tipo, inigualável, assim. Ao mesmo tempo, é isso, né? Eu fui para lá com 18, comecei a trabalhar lá, eu comecei a produzir lá, eu comecei tudo lá da minha vida adulta e da minha produção artística. Então,
Tipo, eu acho que o fato de eu ter ficado tão surpresa de ter ganho esse prêmio vem do lugar de, tipo, de tirando ele, eu não sinto nada comparável a esse nível de reconhecimento enquanto artista lá. Sim. E só um comentário, porque pelo que eu vi, tem a categoria Artista do Ano e tem o Artista do Ano Internacional, né? E o seu não foi um prêmio internacional que reconhece o outro, mas um Artista do Ano alemã, do local, né? Total. Pois é, assim, eu acho que. Porque, tipo, eu trabalho muito também com editais, né? Tipo, chamadas abertas e tal, tipo, de residências, financiamentos, etc. E legalmente falando, assim, juridicamente falando, por eu ser uma cidadã alemã, né? Hoje em dia eu sou alemã, tipo, eu tenho dupla cidadania, com moradia lá, ou seja, sou registrada na Alemanha, isso significa que eu pago impostos lá. Eu acho que naturalmente por isso eu sou considerado um artista local, sabe? Tipo assim, se tem prêmios que são, ou, enfim, seja lá o que for, programas culturais para artistas alemães, eu me enquadro ali. Mais do que, às vezes, até como artista brasileira, porque eu não tenho aqui no Brasil, por exemplo, comprovante de residência, ou comprovante de renda, sabe? Então tem, juridicamente falando, é isso. Tipo, eu acho bem natural, quase, né, de eu ter sido considerado um artista alemã. Mas, claro, dado o cenário de lá, que é bem xenofóbico, assim, bem fechado, isso foi uma coisa inesperada. Também pelo fato de eu não fazer, entre aspas, jazz, né? Mas eu acho que, assim, a maneira que eu consegui também fazer as pazes com esse prêmio e não me sentir uma impostora, né, foi pelo simples fato de, justamente, o que eu fazia ser uma experimentação musical livre, que vem de movimentos periféricos, né, que vem apesar de você não ouvir minha música e pensar, isso é música de periferia, não é, mas a origem das coisas, a narrativa, enfim, tudo que está envolvido na minha música tem muita origem, né, nas periferias do mundo. E, enfim, como uma amiga minha me falou mesmo, ela falou assim: você ganhou esse prêmio porque todos os outros concorrentes estudaram para fazer jazz. E você está simplesmente fazendo jazz. Tipo assim, você não está pensando, jazz é liberdade, né? Jazz é transgressão, jazz é inovação, enfim, tudo isso. E é mais ou menos assim, tipo, eu poderia falar muito mais sobre o cenário cultural de lá e por que eu tô saindo de lá. Porque é isso, eu ganhei o prêmio e saí da Alemanha, né? Tipo assim, foi quase. Tipo, foi poucos meses depois. Tipo, eu ganhei o prêmio no fim de abril. Em junho eu já tava comprando passagem. Tipo, passei julho e agosto em outros países da Europa. Voltei lá só para empacotar minhas coisas e vim pro Brasil. Então, eu ainda esperei alguns meses para ver a repercussão que esse prêmio ia trazer na minha carreira lá. E a repercussão foi que, tipo, as pessoas que me contratavam antes achavam que agora eu era grande demais, então eles não poderiam mais me pagar. E a galera da cena do jazz se recusa, né? Assim, tipo, lá, a cena musical se recusa a reconhecer um artista que faz experimentações que não está dentro do que eles já consomem, já conhecem. Então é bem ambíguo, assim, essa situação. Sim, e é muito interessante que você traz a fala da impostora, né, de, assim, precisar ter construído um discurso para superar essa questão e não se sentir impostora, ao mesmo tempo que o seu trabalho, isso eu já ouvi em outras entrevistas e por conhecer o trabalho e por conhecer você também, ele tem uma proposta decolonial, né? E aí, abrindo um pouquinho, eu queria que você comentasse como você enxerga o movimento Mangue Beat em si, a sua leitura do Neo Mangue Beat, a partir dessa perspectiva decolonial. E se você acredita que esse movimento tinha uma inspiração decolonial, ainda que lá no início dos anos 90 a gente não tratasse desse tema como ele é tratado hoje em dia, né? Tão categórico, talvez, ou tão explicitamente. Com certeza, eu vejo paralelos. Eu acho que são só nomes diferentes ou focos diferentes da mesma luta, né? Eu acho que o Mangue Beat, a partir do momento que ele luta
enfim, pela dignificação de corpos marginalizados, pela humanização dos homens caranguejos, etc. Ele está falando de luta de classe. Então, eu acho que o anticolonialismo, né, o movimento decolonial, nada mais é do que uma luta de narrativas, corpos e realidades marginalizadas, sejam elas localmente ou sejam elas através da globalização, né, através da colonização. Então, eu encaro a decolonialidade como um aprofundamento em várias outras causas sociais que a gente já conhece, como o feminismo, como, enfim, né, o antirracismo e por aí vai. E a luta de classe, assim. Então, para mim é muito natural, eu vejo muito esse paralelo, apesar de, como você mesma falou, não ter não haver ainda essa nomenclatura na época, né? E claro, as narrativas são diferentes, né? Tipo, são outras coisas das quais as pessoas estão falando, mas não existiriam homens caranguejos se não existissem africanos escravizados trazidos por Portugal, sabe? Então, para mim tá muito ligado uma coisa a outra. Sim, e a vontade de repensar esse lugar e esses corpos e esse conhecimento, né? Tudo isso a partir de um lugar que não é bebendo também do que uma cultura europeia trouxe e uma cultura estadunidense depois, mas também querendo rever isso. Queria que tu aprofundasse um pouquinho mais a resposta da primeira pergunta desse bloco, contando um pouco dessa experiência realmente de pensar questões decoloniais e produzir um trabalho tão sensível e tão conectado a esse tema, estando lá na Alemanha, porque você está no Brasil hoje, né? É recente, mas todo o seu trabalho foi produzido e embasado lá. E aí, como foi isso assim para ti? Massa. Eu queria começar essa resposta falando da diferença. Assim, eu não comunico publicamente o meu trabalho como um trabalho decolonial. Eu não chego num lugar e falo, meu trabalho é anticolonial. E essa foi a primeira indagação ou essa discussão interna que eu tive comigo mesma em 2016, quando eu escrevi o Fotofobia, né? O Fotofobia ele nasceu como um manifesto. E eu encaro o Fotofobia também como um movimento, só que aí é isso, né? O movimento de uma pessoa só não é um movimento. Então, a partir disso, eu vim pensando, enfim, né? Elaborei o Neo Mangue Beat. Mas eu penso nisso como algo mais possível do que uma crítica de fato ou um trabalho de fato decolonial, porque a gente não recusa, é impossível pensar. Eu me propus a fazer isso, tentei, comecei a pesquisar, mas depois eu percebi que era impossível eu produzir qualquer coisa, qualquer objeto, corpo, enfim, manifestação cultural que não seja de origem, assim, que não tenha nada de origem de nenhum conhecimento europeu do norte global. A gente não consegue mais imaginar. O Brasil, né, a identidade do Brasil, a brasilidade, é muito portuguesa. Tipo assim, eu fui em Portugal ano passado pela primeira vez, eu fiquei chocada, eu fiquei, gente, a pilantragem do brasileiro é puramente portuguesa. Pense no país de pilantra, a galera é pilantra. É tipo assim, não tem outro jeito, tá ligado? De descrever. Dá nojo, dá nojo. Eles são muito sem noção. E aí, essa coisa de tipo de criar uma sociedade que não tem condições de sustentar o próprio povo, porque ela é feita só para beneficiar sem limites ao um 0,001% que está no topo, em detrimento do resto da população, onde o salário não é suficiente para comprar comida. Gente, isso não é normal, tá ligado? Então, enfim, entre outras coisas, né, que são muito brasileiras, que a gente acha, poxa, isso é muito brasileiro. E é já dessa mistura específica, né, da Europa enfim, com indígenas, com africanos. Então eu preferi focar em outra época, em outro marco histórico, que foi o iluminismo, né, que fotofobia significa, né, assim, eu fiz esse jogo de palavras para sinalizar que eu estava rejeitando o iluminismo, que eu achava mais possível pensar em filosofias e conhecimentos e, enfim, música que não fosse que fosse anti-iluminista, digamos assim. Então, esse foi o início, assim, do meu pensamento. E fazer isso na Alemanha
realmente, eu nunca pensei no meu trabalho como um trabalho local. Eu acho que eu não sou artista local em lugar nenhum. Eu realmente faço música, faço trabalho para o mundo, porque eu já consumi trabalho através da internet, né? Tipo, quando eu ouvia Björk no Curado 4, não foi porque, tá ligado? Porque eu fui pra Islândia e comprei algo lá. É porque a gente já vivia num mundo globalizado. Já tinha MTV, depois tinha Spotify, depois tinha, enfim, YouTube. Então, acho que é isso, assim, eu realmente me vejo como um artista global, assim, tipo... Mas, claro, não foi muito esperto de minha parte, né? Acho que cada artista, em termos de carreira, seria muito mais inteligente ou estratégico para artistas pensarem primeiro num trabalho que seja localmente bem aceito para depois expandir. E eu estou fazendo meio que o contrário. Infelizmente, a entrevista está muito boa, mas a gente vai encerrando. Este programa foi apresentado por mim, Luana Antero, com roteiro meu e de Bárbara Bastos e colaboração de José Guilherme. Na edição, mídias sociais e identidade gráfica estão os estudantes Arthur Antas, Camila Cunha e Camille Moreira. Também compõem a nossa equipe os apresentadores Daniel Rodrigues e Lucas Casagrande. Mas antes de nos despedirmos, ainda vamos ouvir mais uma música de Sunny. E, como você fez com as outras, eu gostaria que você falasse um pouco dessa faixa também, que a gente vai ouvir agora. Com certeza. A música que a gente vai ouvir se chama Volta Pra Mim, originalmente lançada pelo grupo Mancha de Batom, em 2003, que é um brega daqui de Recife, típico, que eu fiz uma repaginação dele, né, com influências de R&B, etc. Então, assim, em termos estilístico, virou completamente outra música. Acho que é o primeiro cover que eu gravo, assim, né, tipo, eu sou muito de fazer música autoral. E eu fiz ele ano passado, justamente, eu acho que ele sinaliza também o tipo de movimentação que eu tô querendo fazer agora, pós-fotofobia, sabe? Tipo assim, por isso que eu tô aqui no Brasil mais tempo, eu tô me sentindo mais disposta e interessada em produzir materiais em português, né? E ser reconhecível como uma artista brasileira. E isso me causa nervosismo, me causa ansiedade, mas eu espero que a galera goste. Obrigada por nos acompanharem e até o próximo domingo. Você do meu lado pra sempre, te amo, amor. Você é tudo o que preciso, fica comigo, por favor. Prometo fazer desse amor o maior, deixa eu lhe provar. Provar pra você que eu te amo demais, meu bem, não vou te enganar. Volta pra mim, amor, preciso ter você comigo. Eu quero você, vem me dar teu prazer, vem viver esse amor, não me faça sofrer. Volta pra mim, amor, me deixa ser tua mulher. Não quero que você engane esse amor que é tão lindo, menino, vem viver comigo. Preciso, fica comigo, por favor. Prometo fazer desse amor o maior, deixa eu lhe provar. Provar pra você que eu te amo demais, meu bem, não vou te enganar. Volta pra mim, amor, preciso ter você
Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.